Bolsonaro é o que então? No sentido do fascismo histórico não é, mas é bom lembrar que você tem o fascismo italiano ali, depois você tem a expansão do fascismo pela Europa e pelo mundo. No México tem um movimento que não tem grande importância, mas é o sinarquismo, no Brasil tem, que é o integralismo, na década de 30 e tal. A questão é que existe um fascismo século XXI, né? Agora, dos tempos contemporâneos, que tem algumas características do fascismo clássico e outras não. Então aí que vem a questão para nós pensarmos que fascismo é esse do Jair Bolsonaro. Então vamos pegar essa questão e explorar. Vamos lá então. Ele tem, e aí é a marca da violência, né? O culto da violência, isso e o culto das armas. Né? A violência, da ação da violência e o culto das armas. Isso é uma característica que marca esse fascismo século XXI. Isso está presente no Bolsonaro. Quando a gente usa o ismo, é um certo exagero que parte da ideia que é um pressuposto de ideias, tal, e no bolsonarismo é de uma pobreza de concepção de mundo assim, arrasadora, né? Arrasadora. Mas se você tem a questão da presença da violência, você tem a questão do culto das armas, e aí dá até uma discussão no campo que o Humberto Eco faz no seu texto Fascismo Eterno, daria para discutir a relação fálica até com as armas do Bolsonaro. Uma outra característica que marca, quer dizer, a violência, o culto das armas, não há solidariedade social. Essa ideia de que nós fazemos parte de uma sociedade, que é uma preocupação de todos, nós fazemos parte, portanto, de uma nacionalidade, e tem a ver num pertencimento de uma sociedade, isso não está presente na ação dele e na fala. Né? Não há nenhuma noção de solidariedade social. Zero. Vocês não viram isso em momento algum. Inclusive, não precisa ir longe, nossos encontros diários, falamos do coronavírus, basta ver a forma como ele agiu e age em relação à questão do coronavírus. Então, não há nenhuma noção de solidariedade social. Não, agora, ele se caracteriza por também pelo apoio de classes médias no plural frustradas. Aí sim, há um processo de frustração das classes médias e ele captura essa frustração e traz para si, né, para o apoio político a ele. Essas classes médias frustradas com o processo de impeachment, frustradas quando votaram no petismo, frustradas quando esperavam que o governo Temer fosse um governo republicano de transição entre o impeachment da Dilma e a eleição de 2018, né, e com uma sucessão de décadas perdidas, né, ou algumas semi-perdidas, como a primeira desse século. Mas se você pegar a década de 90, né, pega a primeira década desse século, foi semi-perdida, e a segunda, essa que vivemos, está concluindo como perdida, dá para entender, né, a frustração das classes médias e suas diferentes frações, que explicaria então o apoio ao bolsonarismo. Né? Há uma outra questão interessante no bolsonarismo, quer dizer, então, ele tem o discurso da violência, do culto das armas, não há nenhuma questão, a solidariedade social não faz parte da sua fala e da sua ação, tem como apoio frações das classes médias frustradas e pela decadência econômica, salarial, né? A questão, ele busca sempre o inimigo interno, porque precisa ter sempre atenção no bolsonarismo, já que não há inimigo externo, porque não há nacionalismo no bolsonarismo. Então, o inimigo interno. E aí ele escolhe os inimigos internos, que pode ser o PT, pode ser um partido adversário, um político adversário, uma instituição, ou a comunidade LGBT, né? Ele vai escolhendo, isso é uma característica. E aí você desqualifica o inimigo interno, você caricatura o inimigo interno. E isso ele faz sistematicamente desde o período que era deputado. Ele tem enorme dificuldade e tem um desdém com as questões colocadas pela contemporaneidade, pelo mundo do século XXI. Não conseguem trabalhar com as questões do mundo do século XXI. E não chega a ser um conservadorismo, porque ele não é conservador no sentido inglês, é um reacionarismo, que é outra coisa, que é muito diferente do conservadorismo no sentido britânico. Né? Isso é uma marca, é um desdém, há uma enorme dificuldade. Né? E ele tem dificuldade de fazer isso porque ele poderia se alicerçar num discurso religioso, mas não há
há uma tradição evangélica do Brasil, que é uma coisa muito recente, grosso modo dos últimos 30 anos, né? Como um fenômeno mais presente, né? Então ele não tem nem como referência para usar como base teórica, com todas as aspas do mundo, esse desdém em relação ao século XXI. Aí vem de frases soltas, a esmo, expressões, gestos, linguagens, eventualmente ações, mas é uma característica essa questão do desdém com as questões da contemporaneidade. Usa o medo como instrumento, e isso ele faz com muita eficiência. Usa o medo, né? Tende a usar o medo. O fascismo clássico lá podia usar os adversários estrangeiros, externos, e aqueles que iam que se aproximavam do antissemitismo, o inimigo era o judeu, e aí você constrói o medo da figura dos judeus, ele não ser nacional, ser transnacional, ser anticristão, se constrói, são construções, né, dessa narrativa. No caso aqui do Brasil, do Bolsonaro, esse medo é uma coisa que ele vai se construindo pelas redes sociais a todo momento. É um medo que mistura a falsidade, a mentira, a injúria, a calúnia, a difamação, sobre tudo que o cerca. Então não há mais verdade, a relação entre verdade e mentira, né, entre claro e escuro, nunca está claro, porque é evidente, né, nunca está transparente, porque o medo precisa. Você nunca mais sabe o que é verdade e o que é mentira. E o medo tem que estar sempre presente nesse discurso. É curioso isso. E isso pelas redes sociais bolsonaristas é possível você detectar. E há uma outra característica que é o confronto permanente com as instituições democráticas e com os valores da democracia. A Constituição é o inimigo principal, portanto, do bolsonarismo. Não é acidental os confrontos constantes com o legislativo, com o judiciário, né? Os ataques às liberdades, a liberdade de expressão, manifestação, opinião, a defesa da tortura, da violência, em suma, violando da transparência dos atos públicos, o capítulo do artigo 37, em suma, há como adversário presente no discurso bolsonarista o ataque à Constituição. E ele não sabe o que vai fazer depois, porque como ele é de uma pobreza teórica muito grande, não há teoria, não há intelectuais, nem orgânicos ou não orgânicos, não há nada, né? Ele não tem como construir a sua ação de forma que consiga ter bases, pilares e olhar ao menos o futuro a curto prazo, pela sua pobreza na visão de mundo que tem o Bolsonaro, pelo seu ódio ao conhecimento, à intelectualidade, à ciência e tecnologia, à educação. E aí mostra, portanto, algumas diferenças nesse sentido do Bolsonaro, do bolsonarismo e cismo, com todos os exageros do mundo, como eu já disse anteriormente, com o fascismo histórico e com o fascismo clássico. Sendo assim, o Bolsonaro é um fascismo rastaquera. Ele se encaixa muito nessa questão, podia defini-lo como um fascismo rastaquera. É autoritário, é violento, é antidemocrático, é contra as conquistas do mundo contemporâneo, odeia a cultura, as liberdades, a Constituição, a democracia, mas tem dificuldade até de construir um discurso orgânico, reacionário, e não é conservador, muito menos liberal, mas tem uma enorme dificuldade de construir. Daí que a definição fascismo rastaquera se aplica muito bem ao que pensa, com todas as aspas do mundo, o Bolsonaro. Eu acho que essa reflexão é interessante, que nós vamos aprofundar em outros encontros, né, até o momento que nós nos livrarmos, como eu sempre digo, constitucionalmente do Jair Bolsonaro. É bom ele já ir se acostumando que o caminho dele, como eu sempre digo, é sair do Palácio da Alvorada como residência e morar numa residência que não tem toda aquela beleza do Oscar Niemeyer, aquele projeto arquitetônico fantástico, todas as benesses, as mordomias, é um pouco mais severo, é lá em Bangu 8. Se você gostou dessa live, de tantas outras lives no meu canal e já está inscrito, gosta do canal, indica para uma amiga, para um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar o sininho.